Mas então, conta pra gente, como é teu nome, com o que é que você trabalha e quando foi que tu conheceu o método TAI? Bom, pessoal, meu nome é Joana Lemos. Atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, na área de tecnologias energéticas nucleares. Mas desde que eu comecei, que eu conheci o TAI, eu tenho me aprofundado mais em questões holísticas, desenvolvimento espiritual e tudo mais, porque eu estava muito confusa com relação às minhas aptidões. E aí, com o TAI, com o Desenvolva 2.0, eu percebi que eu tinha que me alinhar mais a algum propósito. E o propósito é exatamente essa conexão com as pessoas, utilizando algumas ferramentas específicas relacionadas à espiritualidade, à cura, enfim, mais nesse sentido. E aí, paralelamente ao trabalho que eu desenvolvo na universidade, eu venho me aprimorando e estudando cada vez mais essas técnicas, como o Reiki, o Theta Healing, florais, esse universo. Isso, a gente também participou depois de uma sessão de coaching, né? Você lembra, né? Que teve um... Exatamente. Com o Desenvolva 2.0, que foi o meu primeiro contato, né, que foi em 2013, passei 2012 inteira correndo atrás, mas em 2002 eu estava grávida, foi uma gravidez de alto risco, então eu tive que me concentrar muito nessa questão, e graças a Deus deu tudo muito certo, meu Davi nasceu lindo, maravilhoso. E finalmente, em 2013, eu consegui fazer o Desenvolva 2.0 e foi assim o meu grande despertar para esses aspectos de desenvolvimento pessoal. E assim, eu vivia uma vida completamente desconectada desses aspectos, só naquele mal-estar e sem saber o que era, e de repente com o Desenvolva foi aquele boom, assim, aquela enxurrada de insights, assim, eu me peguei no flagra várias vezes em muitos padrões negativos, e aí de repente aquele foi um despertar para mim. E mais adiante veio o auge do processo com o coach, né, com o João, e assim, foi quando o direcionamento foi extremamente específico, e apesar de ser uma técnica que a gente consegue observar vários aspectos de outras pessoas, inclusive, mas assim, tem uma singularidade muito grande. Você é uma luva, cai como uma luva, fica muito personalizado. Eu acho que esse é o grande diferencial, essa personalização, assim. Joia. A gente, quando fez o trabalho de coaching, né? Aliás, já no Desenvolva já ficou claro isso, assim, que as estratégias que você vinha seguindo, que os planos que você vinha estabelecendo, eles não estavam alinhados com o teu verdadeiro potencial. E o teu verdadeiro potencial, ele não foi dito nem por mim, nem por ninguém da equipe, tá? Foi você quem viu, né? Com as tarefas que são feitas dentro do Desenvolva, que você não pode falar para ninguém. Né? É sigiloso o que rola lá dentro, porque são tarefas difíceis, são tarefas, né, que desafiadoras. A gente leva as pessoas muitas vezes ao limite mesmo, mas é porque a gente tem que se conhecer e tem que às vezes quebrar alguns padrões. E dentro daquele contexto você mesma viu algumas coisas. E uma das coisas bem particulares assim, da tua participação no Desenvolva, que a gente viu, assim, todo mundo viu, era a diferença entre a imagem que você tinha de si mesma e as pessoas tinham de você. Você lembra, né? Nossa, foi um choque. Eu surtei. Em várias ocasiões, assim, teve uma hora que ela botou a mão na cabeça e falou: mas vocês não estão vendo que eu não sou uma pessoa confiável. E todo mundo, como assim? Tu deu conta disso, tu fez a tarefa assim, tu teve tarará, 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 e deu aquele choque. E eu acho que ali abriu uma janela, né? Abriu uma... E eu brinquei, eu falei até assim, nossa, se eu tivesse passado 15 dias no Astra, eu não tinha tido tanto insight como eu tô tendo nesses 2 dias, assim. Foram 3 dias, na verdade, mas assim, assim, condensou em 3 dias. Eu acho assim, pela alta performance dos exercícios e das atividades, como você falou, nós fomos levados ao limite algumas vezes, e a gente se deparar de fato com algumas limitações e alguns padrões que a gente reproduz inconscientemente. Isso, inconscientemente. Eu acho que as coisas que mais me chocou foi como eu tava no automático, sabe, fazendo as coisas sem nenhuma conexão, assim, sem conectar o que eu tava aqui no coração e no que tava agindo. E assim, foi aquele choque enorme, como você falou, que as pessoas tinham uma visão completamente diferente de mim. Eu tinha uma visão totalmente, assim, apartada de mim, e eu surtei. Eu surtei algumas vezes, assim, mas tudo muito controlado, sendo extremamente bem assistida pelo grupo. Mas outra coisa também muito interessante que o Desenvolva me proporcionou foi entrar em contato com pessoas de outros grupos de inteligência, e eram representantes, assim, muito fidedignos daqueles padrões, e assim, e a maneira como a gente interage com cada um deles, assim.
Então foi outro elemento também muito importante, porque a partir daquele processo todo eu comecei a perceber uma habilidade que eu tinha e que era totalmente inconsciente, que era essa questão do raio-x emocional, que vocês vão ver mais adiante, que os emocionais têm. E eu tava desprezando completamente essa habilidade, que hoje é a essência do meu trabalho. Do trabalho que eu tô desenvolvendo e com o qual eu tô me alinhando cada vez mais. Esse olhar diferenciado que os emocionais tendem a ter. E isso foi muito mágico pra mim, assim. Os emocionais, eles também sofrem muito com outro fator, né? Que é o fato de a gente, muitas vezes, estar imerso num contexto teórico. Então você mesmo que estava na faculdade, é teórico para todo lado e você se sente meio que um peixe fora d'água. Todo mundo tá pensando de um jeito, eu devo ser assim, eu devo ser que nem todo mundo, eu sou criticada por não ser que nem eles, e quando você vê, na verdade, está desperdiçando um talento que você tem. Você não precisa ser que nem os teóricos, porque não tem nada de errado em ser emocional, só tem que desenvolver isso. E foi um aspecto interessante também, porque quando eu comecei a falar do seu grupo de personalidade, dos prestativos, do raio-x emocional, que é um grupo emocional, tu chegar e falar, não, esse raio-x emocional não tem. Isso aí, não. Isso é um suposto atributo que eu tenho. Tá bom. Isso já é fruto da minha ignorância, da minha inconsciência mesmo, assim. Poxa, e hoje eu sei que é a minha principal ferramenta, assim. É a essência do prestativo, é trabalhar com gente, é lidar com pessoas e fundamentalmente ajudar as pessoas. Tanto é que você naturalmente acaba canalizando sua carreira para a questão de cura, de relacionamentos, de ajudar as pessoas e tudo mais. E essa ponte que a gente estabelece conosco mesmo, isso facilita também as pessoas a se entenderem melhor, porque como você falou, a gente se torna um canal mais eficiente, um espelho mais fidedigno daquilo que a pessoa está sentindo, e você aprende a separar a sua essência da do outro, mas ao mesmo tempo facilita essa reconexão. E com o coach foi quando realmente eu percebi que eu tinha que desenvolver essa habilidade. E no direcionamento, aí se transformou no meu plano de vida, assim, né? E é revolucionário por isso, porque a gente começa a levar em consideração que o tempo também é uma ferramenta muito importante, porque eu não sei se você eu entrei no processo de espera, porque eu queria correr atrás do tempo perdido, porque a gente se percebe realmente perdendo uma coisa valiosa, e aí eu entrei no surto, acho que eu passei uns 6 meses em surto desesperado por causa do tempo perdido, mas daí você tem que levar em consideração que você passou, o quê? 25, 30 anos naquele padrão, para você desfragmentar aquilo tudo e realinhar aqueles processos leva tempo, né? A gente precisa respeitar esse tempo, assim, e o que é legal no TAI é isso, é que você respeita esse tempo da gente e dá tempo para que as coisas comecem a se relocar. E é um processo e a gente vai evoluindo. É muito legal. Joia, que é legal também que o pessoal que está ouvindo agora possa entender que o direcionamento que você está falando é a pessoa entender exatamente onde é que ela está agora, que é o ponto A, definir um ponto B e um caminho de um para outro. É simples assim. O direcionamento é sair de um lugar e chegar em outro, de maneira definida. E não adianta, o direcionamento é extremamente importante, é você realmente se reconhecer, e esse processo de reconhecimento às vezes leva um pouco de tempo, porque tem um primeiro momento de estranhamento muito grande, porque foi o que eu vivenciei, um estranhamento muito grande. Muito novo, né? E, meu Deus, caiu uma bigorna na minha cabeça. Mentira, foi uma chuva de bigornas. E aí você demora um pouco para processar toda aquela informação, e assim, eu demorei um pouco, eu fiquei em choque algum tempo. E assim, eu demorei um pouquinho para processar, mas aí a partir do momento que você processa essa parte do onde você está, o que está acontecendo, e aí você entende que você precisa se dedicar muito ao autoconhecimento, e a ferramenta do Enneagrama, e mais especificamente da TAI, ela é maravilhosa nisso, porque você acaba ganhando tempo, você ganha um tempo enorme, porque ao invés de dispersar com floreios e coisas mais, você realmente vai mais foca direto ao ponto, né? Exato, você foca na... Beleza? Tá. Pronto. Caiu aqui, voltou a gravar agora. Você estava falando sobre a questão do método TAI, que é tudo muito novo, sobre o Enneagrama. O estranhamento, né? Isso, Pronto, aí naquele primeiro momento, lá do Desenvolvedor 2.0, a gente tem aquele momento de estranhamento, porque a gente está se vendo como se fosse pela primeira vez, a gente está se reconhecendo, e a gente mantém durante 25, 30 anos aquele padrão, e de repente a gente se revela. E o TAI, o Enneagrama, no caso o Enneagrama, mais especificamente o método TAI, ele te possibilita exatamente ganhar tempo, porque você vai focar exatamente naqueles seus padrões, né? Naquele seu perfil, nas suas inteligências, e você ganha um tempo muito grande em cima disso, porque você tem como focar.
E aí você se concentra e você se torna mais objetivo e mais prático. E aí esse enfrentamento ele se torna mais singular. Porque tá levando em consideração toda a sua particularidade. Muito aí você fica específico. muito específico. E aí, como a gente tem várias frentes para alterar, porque você vai para a parte física, para a parte emocional, psicológica, comportamental. Aí eu me lembro que uma das primeiras reações que eu tive foi um certo desespero, porque eu disse, meu Deus, é muita coisa para mudar. Mas aí, com o tempo, eu comecei a perceber que aquilo que for mais fácil para você, você vai seguindo aquele caminho, as outras coisas vão vindo junto, naturalmente, vai fluindo. E aí entra naquela questão do fluxo que você fala tanto. Isso vai gerando um conforto, uma autoconfiança, e você vai resgatando a sua autoimagem, o seu empoderamento, assim. Porque eu tava vendo, João me mandou umas fotos, pelo amor de Deus, que fotos eram aquelas, assim. Eu me vejo uma outra pessoa completamente, assim, em vários sentidos. Eu passei a me cuidar mais, a prestar mais atenção em tudo. É a importância do agora, assim. Eu acho que outra coisa também que foi muito forte no Desenvolva foi a importância pro agora, pro momento, né? Pra você se perceber em ação. E é como o João fala, você vai se pegar no flagra várias vezes. Só que a gente tem que, entre aspas, se pegar no flagra o tempo todo. A gente tem que estar consciente o tempo todo. E isso é muito difícil. Isso é muito complicado, porque a gente vive meio que no controle remoto, meio automático o tempo todo. E o Desenvolva veio com essa proposta muito forte de tomar consciência exatamente de tudo, o tempo todo. A princípio parece exaustivo, mas não é exaustivo porque você vai entrar num fluxo, é diferente. Então você não gasta tanta energia, ao contrário, você gasta mais energia ficando no automático do que nesse módulo de fluxo. E isso é impressionante, porque você faz, é tão simples, é só isso. E é simples, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se não tivesse essa experiência, tanto do Desenvolva quanto do curso, se você não tivesse contato com o método TAI, tu acha que conseguiria, por conta própria, chegar nesse mesmo resultado? Não. Definitivamente não, porque, como eu falei, com o Enneagrama, com o TAI, a gente é mais objetivo, é mais preciso, esse processo de autorreconhecimento ele se torna mais pronto, mais instantâneo. No Desenvolva, eu tive contato com questões muito críticas a respeito dos meus comportamentos que eu demoraria anos de terapia. E eu fazia terapia na época. Exatamente. E essa ferramenta, na verdade, eu não abro mão até hoje, porque são outros processos, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas, independente do processo terapêutico, eu ganhei anos em alguns dias, assim, porque foi um processo de desconstrução muito rápido, porque eu realmente me vi, me observei, me analisei e finquei os pés no chão, respirei e caramba, como assim? Vamos fazer agora acontecer, né? Exatamente, aí o direcionamento que você fez no processo de coaching comigo é que foi assim o grande auge, porque ali eu tive que arregaçar as mangas, porque meu, o que eu vou fazer com esse ouro na mão? Eu tenho que fazer um investimento, né? Fazer, isso mesmo. Você vê que você não só, provavelmente não ia conseguir chegar numa solução para o seu dilema, né? De sim, achar um rumo certo na vida, aproveitar o próprio potencial como ele é. Não é como alguém está lhe dizendo que é, como você é, de fato. Se conhecer, basicamente é isso. E quando você descobre, você percebe que é tudo muito simples. A solução, ela é muito besta até. Às vezes a pessoa tem, enfim, eu já trabalho isso há muito tempo, a pessoa tem uma resistência a aceitar o fato de que tudo é tão simples assim. Mas tem que ser complicado, tem que ter uma lógica do não sei o que, do passado, do meu pai, da minha mãe, e às vezes não. E o emocional tem essa tendência às novelas mexicanas, ao drama, e de repente é tudo tão simples, aí a resistência vem com muita força. A resistência vem forte, exatamente. Vem muito forte. E aí eu jurava que eu era uma mutante ambulante, que eu, sabe, uma metamorfose ambulante, tipo assim, coitada, não mesmo, você não é uma metamorfose ambulante. E aí eu percebi o quanto eu era resistente. E esse foi outro. Nossa, se eu for listar todos os elementos que surgiram a partir do Desenvolva, eu vou passar horas falando aqui. Porque, assim, não adianta. É muita informação e você se depara com aquele processo, assim. E eu jurava que eu era uma pessoa que tinha facilidade para mudar, que eu tinha uma autopercepção incrível, porque o emocional tem muitos diálogos internos e vive aquele brainstorm constante. E não era nada daquilo, era uma grande ilusão da minha parte, porque era só abobrinha, só blá 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 e pouca ação. Que não ia levar a lugar nenhum. Não, eu ia ficar rodando em ciclos. E esse foi um dos problemas da autoajuda, assim. Eu era uma consumidora de autoajuda, assim, enorme. E
E eu lia tanto, uma coisa ou outra batia, e eu ficava naquela eterna frustração de jurar que eu estava num movimento de transformação, e não era, eu estava rodando, correndo atrás do próprio rabo, assim, sabe, em círculo, e assim, e o TAI veio, o Desenvolva veio, a assessoria do coach e tudo mais, do João, e assim, quebrou essa autoilusão, eu estava num processo de autoilusão muito grande, assim. Era uma espécie de auto-obsessão, assim, porque, meu Deus, eu jurava que eu tava abafando e tava anos-luz de distância. É uma ilusão muito forte que a gente coloca na gente mesmo sem perceber, né? É uma coisa totalmente inconsciente, não é culpa de ninguém, faz parte da nossa cultura, do nosso contexto aqui no século XXI. Nós somos criados assim. Então, assim, tirar esse véu da pessoa, no começo é um tanto quanto novo, mas depois a pessoa se adapta e fica pensando, pô, que foi que eu não vi isso antes? E assim, a gente tem que manter um projeto constante da questão da sintonia, né? A sintonia, ela fica passando por altos e baixos, e você tem que manter aquele projeto. E assim, é um projeto mesmo de vida, assim, é um trabalho constante, não para, porque você vai mudando, e dentro daquelas suas mudanças você vai se redescobrindo e se reinventando ali, né? Mas antes, nesse processo de reconhecimento todo, tem essa fase de estranhamento inicial, porque é uma quantidade de informação muito grande, são anos e anos e anos dedicada a uma autoimagem que é totalmente desconectada com a realidade. E o instrumental que o TAI traz, ele dá esse suporte pra gente não pirar e faz a gente ganhar tempo, e isso é muito bom, Beleza, Amada, show de bola então, obrigado por sua participação, sua entrevista. E assim, a gente pode continuar a conversa agora, eu preciso terminar de concluir essa entrevista para não ficar muito extensa, tem várias pessoas assistindo esse mesmo depoimento. Mas no que você precisar, até porque você tem também a sua página na internet, você tem tem toda uma carreira agora destinada a ajudar as pessoas. No que você pode precisar, a gente pode continuar essa entrevista logo depois que eu terminar essa gravação aqui, beleza? Tá joia. Aí depois eu fiz as minhas perguntinhas pra você. Ok, eu vou dar um corte aqui na gravação para poder concluir essa etapa. E a gente começa a gravar novamente logo na sequência. Beleza? Tá joia, eu tô por aqui. Valeu. Obrigada. Valeu, Sloana. Tchau, tchau. Tchau. Ok, podemos continuar. E aí, o que é que você manda agora? Não, então, deixa eu tirar um dos tons, porque senão eu fico como se fosse um... Enfim. Não, porque eu tava falando pra ti, né? Porque assim, se eu pudesse fazer uma entrevistazinha e pra colocar lá no Minha Nova Vida Nova... E embaixo colocar o link para as pessoas se cadastrarem, assim. Claro. Eu tenho uma quantidade pequena de pessoas, mas pelo menos assim, eu peço que o pessoal também dá uma ativada e compartilhar, né, pra chamar mais, assim. Porque esse Hangout já tá na minha agenda marcadinho aqui, bonitinho. É que minha mesa tá desse tamanho. Ok. Que coisa. Beleza. É tanto que eu já saí do escritório, tô na mesa da sala, porque eu preciso de mais espaço. Aí, pessoal, já na verdade eu tenho duas perguntinhas. Quem é você? Para as pessoas conhecerem um pouco mais do João e do teu trabalho. E pra você, o que é pensar fora da caixa? Joia. Bom, meu nome é João, né? Quando alguém me chama de João Fernandes, eu já acho que eu vou levar É uma tu bronca, que vai né? gravar pra mim? Tu que vai gravar pra mim, porque eu não... Eu já tô gravando. Ah, tá bom, querido. Vamos lá. já tá Porque rolando você vai aqui. me ajudar com essa edição, porque... Não, tá beleza, assim, tipo, quanto mais informal pra mim, melhor. Eu acho que quando a gente faz a coisa muito perfeitinha, às vezes, dá a impressão de que é meio artificial. Então, tá beleza. Tá gravando aqui e a gente tem 10 minutos em cada bloco de gravação. Toda vez que for chegando perto de 10 minutos, tem que parar a gravação e continuar depois. Então, beleza. Pronto. Aí, só reforçando, eu quero que tu fale quem é você, do que você trabalha. E a outra pergunta é, depois, inclusive, se você quiser, você pode colocar ela até escrita, pra não, se não quiser aparecer a minha voz assim, enfim. O que é porque, pra João, pensar fora da caixa, fora desses padrões que atualmente nutrem todo esse paradoxo capitalista que a gente vive, perpassando pela educação, pela saúde, por tudo isso, assim. Beleza. Bom, meu nome é João e, como eu estava dizendo, quando me chamam de João Fernandes, eu acho que eu já vou levar uma bronca. Então, podem me chamar de João tranquilo, assim, tá na boa. Um dos meus grandes objetivos de vida é fazer amigos, então, né, quanto mais informal, melhor. E eu trabalhava com a área de marketing, eu me formei em design e eu percebi que eu não era feliz com isso, não era pra mim.
E tomei muita pancada na vida até fazer uma grande pesquisa, passei uma fase grande mesmo pesquisando e desenvolver o método TAI. E hoje a Educação TAI, desde 2012, é uma empresa bem saudável, uma empresa tranquila, e ela ajuda a gerar impacto positivo na vida das pessoas. E com, assim, talvez essa seja a forma mais resumida de eu explicar o que é o método TAI, porque realmente é uma coisa abrangente. É uma ferramenta de desenvolvimento humano que mistura psicologia positiva, mistura coaching, PNL, pega uma parte de neurociência bem interessante também, porque eu gosto muito da coisa mais raciocinada, né? Teórico, inclusive, e sobretudo pega o Enneagrama. Então, assim, é uma ferramenta com base em tudo isso. Não é exatamente Enneagrama, embora tenha muita coisa dele, mas é inspirada nele com certeza. Aí, para mim, pensar fora da caixa é você poder romper um padrão. Quando nós temos quando você fala assim do contexto em que a gente vive, século XXI, educação e tal, a gente vive uma época em que a gente não é preparado para desenvolver o potencial da gente. A gente é preparado para se encaixar em determinados padrões. Então, quando uma ferramenta que nem essa entra em contato com uma pessoa e tira ela desse encapsulamento, abre esse campo, a gente exerce uma função de fazer com que a própria pessoa consiga ver o mundo através dos próprios olhos, independente das influências externas. Então, assim, para mim pensar fora da caixa é fazer, assim, ajudar as pessoas, eu não posso fazer isso, mas ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa. Então, assim, o meu trabalho é fazer com que as próprias pessoas façam isso por conta própria. Libertem-se dessas, enfim, todo esse contexto que não permite, não ajuda. Né? Aí o cara, quando não está muito bem, ele vai procurar ajuda na alternativa da esperança, ele vai esperar que tudo dê certo, que a vida resolva, que Deus ajude, ou então ele vai descambar para o caminho da autoajuda, que é uma área vizinha minha e é uma área que eu respeito, tem muita gente boa fazendo impacto na sociedade, mas é uma coisa vaga, é uma coisa que não resolve para todo mundo. E o método TAI, assim como outras ferramentas, ele é específico. Ele vai no ponto e ele desbloqueia a pessoa mesmo, para que a pessoa possa, por conta própria, sem influência de ninguém, para que ela mesma consiga fazer essa revolução e sair da caixa, e, sabe, ser feliz, e ir trabalhar, e fazer aquilo que ela ama e às vezes nem sabia o que é. Então todo novo momento começa a partir daí. É mais ou menos isso. Eu não sei se eu falei demais também, né? Não, tranquilo, João. João, outra pergunta. A gente observa que realmente já existe um movimento muito grande com relação a algumas pessoas, né? Tanto pelas redes sociais, dessa mudança de atitude, dessa mudança de percepção. Você acha que isso é uma tendência, que isso é uma moda, se isso vai ser passageiro ou se isso veio para ficar? Esse processo... Não. Isso, eu acho que nós somos uma espécie de movimento. Eu vejo, assim, são muitas pessoas fazendo a mesma coisa e isso é uma coisa que chegou para ficar. E digo mais, a partir do momento em que o século XXI fosse, a sociedade da informação fosse desenvolvendo, isso vai ser cada vez mais comum e que venha rápido. Já devia ter vindo há 50 anos e que venha mais rápido. E tem espaço para muita gente. Eu acho assim que o campo para isso é gigantesco. A humanidade nunca precisou tanto curar a si mesma. E, de certa forma, embora nós sejamos a luz do mundo, nós também somos o problema do mundo. A humanidade ela precisa urgentemente parar de pensar como indivíduo e começar a pensar como organismo. E nessa ótica tem espaço para todo mundo. Tem espaço para muita gente. Porém, muita gente está vindo, ela sente que precisa fazer algo em benefício do mundo, que precisa ajudar a sociedade, mas ela ainda vem mergulhada nesses padrões. Ela vem muito com a influência da autoajuda, vem com muita influência de coisa um tanto quanto mística, que deu muito certo no século XX, mas que no século XXI as próprias pessoas que estão chegando agora, elas querem mais. Elas não querem mais resposta vaga, não. Quando você chega com uma palestra muito bonita, que é a vida, que não sei o que o horizonte, as pessoas, especialmente as mais jovens, elas estão ouvindo aquilo ali e falando assim, olha, isso aí funciona para tal e tal coisa, mas não funciona para isso. Elas já estão percebendo. E no século XX, anos 90, o auge da autoajuda, ninguém percebia isso não, era tudo beleza. Agora o público ele é mais exigente, ele sabe que precisa de mais coisas. Então, assim, tem muitos amigos que eles estão enveredando por essa área de querer ajudar as pessoas, mas eles começam com um discurso muito vago da autoajuda, a coisa não funciona, não cresce, e eles não sabem dizer onde é que estão errando. E eles errando aí. No ato de estar sendo muito vago, tipo, eu achei resposta que funcionou para mim, se funciona para mim, funciona para todo mundo. Não funciona. Nós somos pessoas diferentes e é preciso ver o ser humano com a riqueza de detalhes que ele tem. Então, assim, o método TAI ajuda nesse
muita ferramenta boa que colabora com isso. As ferramentas de coaching PNL, essas duas áreas em si se desmembram em várias outras e, cara, tem uma fartura de campo de trabalho. Então, assim, tem muita gente querendo entrar nessa área, mas se eu pudesse dar uma recomendação para todos, eu diria, ó, fuja da autoajuda, assim, no bom sentido, pegue o que tem de bom, desenvolva isso, mas tente encontrar ferramentas que a ciência já evoluiu nesse sentido para fazer a coisa com mais precisão. O público lá fora não quer saber mais de palavra bonita, não, ele quer saber de resultado também. E é engraçado que os iguais se encontram, né? Porque justamente você tem várias linhas de trabalho, várias linhas de ação, mas uma não impede que a outra funcione. Então, na verdade, são ferramentas que você vai agregando dentro das suas qualidades, dentro das suas identificações. É como uma caixa de ferramentas. Eu tenho lá um martelo, uma chave de fenda, um tal. Para cada circunstância, você usa a ferramenta mais apropriada. O que a gente não pode é pegar uma chave de fenda e dizer isso aqui serve para tudo. Serviu para mim, então vai servir para todo mundo. Aí não está funcionando, não funciona realmente. E as pessoas já não querem mais isso. Ou então elas consomem isso, mas depois não consomem de novo. Elas vão ter um primeiro contato e vão achar lindo, mas depois aquilo fica água, a pessoa não volta para você. Então, assim, uma ferramenta boa de você observar se o seu trabalho está dando certo é se as pessoas voltam para você. Se elas estão voltando é porque está dando resultado, né? E essa é uma das razões pelas quais muitas vezes as pessoas compram livros e livros e livros, fazem milhares de cursos, investem muito e no final não tem muito resultado. Eu gastei muito dinheiro com isso. Muito. Paguei muito caro por isso. Tá bom, então... Já tá gravando aqui. Tá massa. Então, João, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente, para as pessoas que estão interessadas em começarem esse processo de autoconhecimento e transformação. Dá umas dicas aí pra gente. Beleza. A primeira dica que eu dou é pra pessoa, como eu estava dizendo, a pessoa não começar como eu comecei. Quando eu tive o primeiro contato, foi num seminário, numa palestra, com o Zé Fernando, foi o cara que me apresentou a ferramenta do Enneagrama e tudo mais. E eu parti do princípio assim, de que eu me conheço, eu sei tudo, e eu quero ver o que é que isso aí se encaixa em mim. Então esse era o princípio da arrogância, o princípio da prepotência, de você ter a ousadia de achar que se conhece. Então, assim, o passo número 1, para quem quer realmente se tornar uma pessoa melhor, que quer se desenvolver, e o termo desenvolvimento humano é um termo muito sério, muito amplo, o primeiro mandamento é assim: compreenda e aceite que você não se conhece. Se você partir desse princípio, tudo vai ficar muito mais fácil, porque a resistência ao conhecimento quem faz é a gente mesmo. Quando a gente parte do princípio de que eu sou assim, eu não sou assim, você dificulta, você trava, a coisa flui muito devagar. Então, assim, levou muito tempo, até que finalmente caiu a ficha, eu falei, caramba, eu não sei quem eu sou. Então vamos começar a definir isso. Isso não precisa ser um desespero, isso não é uma desconstrução, isso é tranquilo. Você convive com você mesmo do mesmo jeito, só que você fica aberto a entender coisas novas. E principalmente a se pegar no flagra. Porque quando a gente começa a se conhecer, que estabelece, começa a entender alguns padrões, aí você fala, olha só, quando tal coisa acontece, realmente eu reajo dessa forma. Olha só, tal coisa acontecendo, caramba, eu fiquei ofendido por uma besteira, por causa disso. Então, tudo começa a se encaixar com muito mais facilidade quando a gente aceita o fato de que não se conhece. De que há todo um campo para ser desvendado, de que você é uma pessoa muito inteligente em determinadas áreas, você pode conhecer muito de alguma coisa, mas frequentemente nós somos analfabetos psicológicos. E para aprender a ler e escrever, tem que começar por baixo, com humildade e com simplicidade. Quando começou aí, em 1 ano você já está escrevendo poema. Mas no começo você tem que aceitar o fato de que você não sabe. Esse acho que é a dica número 1, para qualquer área. Enneagrama, PNL, tudo. É soltar e aprender. Abrir a cabeça, abrir o coração e ficar disponível, porque tem que ter uma certa disponibilidade mesmo para si e para essas técnicas, não julgar, né? Exatamente. Quanto mais resistência você fizer, mais difícil vai ser para você. E como eu estou nisso há muito tempo, já falo com tanta gente, então assim, a minha reação quando as pessoas resistem é assim, sempre 1/3 da turma resiste muito. E às vezes essa resistência ela vem na forma de autossabotagem. Então a pessoa começa a se sabotar, me atacando. Começa a ter um comentário irônico, começa a dar não sei o quê. Eu relaxo. Né? Assim como o autoconhecimento deve estar acontecendo com as cachorrinhas aí agora. Tentando cobrir o microfone aqui, mas não teve jeito. Mas não tem problema não, é isso mesmo. A gente está vivendo a realidade
nua e crua. Nada, tá beleza, tá tranquilo, tá na boa. João, gratidão pela entrevista aqui com a gente, bem rapidinha. O pessoal que tiver mais interesse em conhecer um pouco mais do trabalho do João, o João tem um Facebook que chama Educação Thai. Procura lá a fanpage. Tem muitos vídeos. O João fez uma coletânea de vídeos respondendo algumas perguntas básicas muito legal, bem objetivamente. E vem mais coisa aí. Tem mais coisas ali. Eu já tô aqui ligada que no dia 4 a gente vai ter o Hangout. Eu tô aqui na expectativa, convidar a galera para assistir esse Hangout no dia 4 de novembro agora. Tá pertinho, tá chegando. Coloca na agenda que vai valer super a pena. Valeu, João. Um abração. Beleza. Valeu, Luana. Até breve, viu? Obrigado pela sua atenção também. Tchau, galera. Um abraço.